E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal se você é novo aqui. Se você é novo, se inscreva aqui. No final, dê um like, comenta aqui nos comentários a sua opinião, deixando bem claro, gente, que todos os vídeos que eu tô dando a minha opinião. Eu leio, né, um trecho desse livro, que no caso, ele tem vários capítulos, então eu tô lendo ele e tô vindo aqui falar pra vocês. Entendeu? Então, vamos lá, então deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá que eu expliquei bem melhor assim o intuito, né, desses vídeos que eu vou fazer sobre esse livro. E é isso, tá bom? Então vamos lá. Gente, hoje, relevem aí, tá? Eu tô gravando os vídeos tudo no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo lugar, porque eu tô com a mesma roupa. Então se eu ter mais um monte de vídeo aí com a mesma roupa, é porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. O tema, né, do vídeo passado foi: crie o costume de se valorizar. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver que eu fiz um vídeo mostrando, falando tudo pra você dar a minha opinião. Tá? E deixa sua opinião lá também nos comentários, tá? Deixa aqui também o que você acha, sua opinião e tudo mais. Então, hoje o tema, gente, é enfrentando seus medos, né? Eu vou ler, como eu fiz nos outros vídeos, eu vou ler e falar pra vocês a minha opinião, tá bom? Então, bora lá. Enfrente seus medos. Toda mudança gera medo, a insegurança do que está por vir, e é assustadora. Contudo, enfrentar os medos é essencial para alcançar as novas metas. Muitas vezes o medo está ligado diretamente ao nosso propósito, pois é o que mais tememos não conseguir alcançar. Os samurais, por exemplo, foram os guerreiros do antigo Japão feudal. O nome samurai significa em japonês aquele que serve. E o que mais difere os samurais de, de quaisquer outros guerreiros da antiguidade é o seu modo de encarar a vida e seu código de ética, né, próprio. Segundo esse código, os samurais não poderiam demonstrar medo ou covardia diante de qualquer situação. Havia uma máxima entre eles, a de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Não deixe que o medo de cair o impeça de voar, ou se vira. Ou se vira. Você tem que se virar. Então, gente, como o título diz, enfrenta seus medos. É, Como eu falei, eu tô dando minha opinião, tá? Porque da mesma forma que vocês têm medo, eu também tenho. Todo ser humano tem. Eu não posso vir aqui, gente, falar assim: ah, você tem que falar, mostrar pra vocês que eu sou uma pessoa que não tenho medo. Eu tenho medo também, todo mundo tem. É como eu falei, aqui os meus vídeos são um diálogo, né? Entre eu e entre vocês. A minha opinião é de vocês, que vocês vão deixar no comentário, né? Então, é, às vezes a forma que eu vou falar serve pra mim, também serve pra vocês, porque a gente tem que deixar os nossos medos de lado. Porque eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de viajar, muito, muito, muito mesmo. E aí eu posto nas minhas redes sociais, eu posto lá no Instagram, minhas viagens e tudo mais. E muita gente fala: ah, Marcos, eu não sei como é que você tem coragem de viajar só. Como você tem coragem? E a maioria dos comentários são mulheres mesmo, tá? São mulheres que comentam lá: não sei como é que você tem coragem de viajar só, o nosso país é muito perigoso e tudo mais. E aí eu digo, tipo, eu entendo o medo delas, porque deles também, tem alguns outros que comentam também. Eu entendo porque a gente também já tive medo. E eu só perdi o medo depois que eu fui. Sabe? Quando eu pensava em viajar só, eu falava assim: meu Deus, tipo, isso e aquilo, isso acontecer aquilo. Entendeu? Então a gente cria medo na nossa cabeça. Entendeu? Então a gente passa a não fazer o que a gente quer por medo que a nossa cabeça cria. Então eu falei assim: não, mas esse é meu sonho, então se é meu sonho, eu vou ter que enfiar a cara. De qualquer forma, eu vou ter que fazer. Eu vou, com medo não, eu vou ir. O que acontecer, vai acontecer e pronto, em qualquer lugar. E aí eu fiz a minha primeira viagem. E a minha primeira viagem só foi, meu Deus, pra onde? São Paulo. Ou seja, eu falei assim: se eu me virar na maior capital do país, então, na maior cidade do país, eu me viro em qualquer lugar. E aí, gente, eu fui pra São Paulo. Tá, eu fui sozinho pra São Paulo e foi assim, do nada. Eu arrumei as malas e fui. As malas não, uma bolsa sozinha. Cheguei lá em São Paulo, né? Cheguei na rodoviária, eu olhei assim: meu Deus, eu nunca vim, tipo, eu nunca tinha ido na rodoviária lá nem nada. E eu pensei: ó, eu tô com um celular, meu celular tem de tudo, tem mapa, tem internet, tem tudo. Então eu vou me virar. E aí, me virei, entendeu? Então aquela viagem me mostrou que, tipo, tudo que eu pensava que poderia acontecer, não aconteceu. Poderia acontecer, poderia, que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas não aconteceu nada. E foi uma viagem muito boa, eu me diverti muito. E foi aquela viagem que me abriu que tipo assim, que eu parei pra pensar assim: eu posso ir aonde eu quiser. Quando a gente viaja só, parece que a nossa cabeça, assim, sabe? Parece que expande as coisas, parece que vamos supor, antes de viajar só, eu tinha
10 100 medos. Eu tinha 100 medos. Depois que eu viajei só, esses 100 medos caiu para 10, para 20. Aí eu fui para outra cidade, viajei só, também fui para Salvador, viajei só, e aí esses medos caiu para 10. E quanto mais a gente vai viajando só, parece que os nossos medos só vai diminuindo ainda mais. Entendeu? E parece que a gente só vai, tipo, tendo mais coragem ainda, né? Então hoje eu falo, eu tendo dinheiro, eu vou, dinheiro e tempo, eu viajo e pronto. Entendeu? Então a gente tem que se arriscar, porque se a gente não arriscar, a gente não vai continuar na mesma. A nossa cabeça, a gente cria coisas que a gente não, tipo assim, coisas que não vão acontecer. Pode acontecer algumas coisas? Pode, né? Porque ninguém livra de nada. Mas a maioria das coisas nem vai acontecer. Entendeu? Então, viagem sozinho. Óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu fui para São Paulo, eu não posso ficar, né? Porque quando eu vou viajar, eu pesquiso sempre os lugares que eu vou, que eu posso ou não fazer. Então, eu já vou preparado. Então, é óbvio que a gente tem que se preparar para chegar lá, a gente não fazer coisas que não deve. Óbvio que eu viajo, eu faço coisa que eu não devo, eu faço, né? Porque quando eu viajo, eu tenho a mania de andar. Eu gosto muito de andar. E às vezes, assim, eu já andei, gente, por cidade. Salvador, eu andei por uma rua deserta, assim, onde dava muito medo. E eu andei por quê? Por conta disso, porque eu gosto de andar. Entendeu? Então, às vezes, eu pensei, meu Deus, eu me coloco em cada situação. Mas graças a Deus não deu nada de errado. Foi tudo de boa. Entendeu? Então, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Porque se a gente não enfrentar o nosso medo, a gente vai continuar na mesma, sabe? Se eu não enfrentasse esse medo de viajar só, eu não ia viajar, eu ia ficar aqui, ó, tipo, eu ia passar minhas férias trancado dentro de casa, eu ia fazer, ou seja, tudo ficar dentro de casa. Então, quando eu enfrentei os meus medos, eu vi que o mundo é grande, a gente passa por tantas experiências boas, entendeu? A gente conhece tanta gente, e a gente olha assim, fala assim, meu Deus, eu criei tanto medo na minha cabeça que, tipo assim, não tem realidade nenhuma, não tem coerência nenhuma os medos que eu criei na minha cabeça. Entendeu? Então eu falo pra vocês, às vezes não, a gente tem que enfrentar nossos medos de qualquer forma. Entendeu? A gente tem que correr atrás do que a gente quer, do que a gente deseja, porque, gente, a vida tá curta, sabe? A gente não sabe até onde a gente vai viver. Sabe, eu falo isso em todos os quesitos. Óbvio que eu não vou virar e falar pra vocês, a gente não tem medo. Sim, eu tenho medo de algumas coisas. Talvez viajar, eu não tenha medo. Entendeu? Talvez eu não tenha medo de viajar, porque eu já me acostumei um pouco. Mas eu tenho medo, medo em relação a outras coisas. Às vezes trocar de trabalho, às vezes me arriscar em outras coisas, entendeu? Às vezes me dá medo, porque a gente é ser humano, todo mundo tem medo. Entendeu? Óbvio que tem alguns medos que a gente supera, que a gente consegue, e tem outros que a gente não tentou ainda e a gente continua dentro da gente. Nossa, minha garganta secou. Então a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque se a gente não correr, ninguém vai correr pela gente. Eu parei pra pensar assim, meu Deus, se eu não for atrás disso, quem é que vai? Ninguém. E aí, tipo, o tempo tá passando rápido, minha idade só tá aumentando, cada dia eu tô ficando mais velho, entendeu? Então eu tenho que correr atrás do que eu quero, eu tenho que me arriscar. E uma coisa que me fez também tomar coragem de viajar só foi, se fulano consegue, por que eu não consigo? Entendeu? Então a gente tem que se perguntar isso, porque não é, tipo, eu faço essa pergunta, não é querendo diminuir a pessoa, fulano que é isso, conseguiu e eu não posso conseguir. Não é isso, gente. Entendeu? É tipo assim, se fulano foi sozinho e não aconteceu nada, por que não vai acontecer comigo? Entendeu? Então é dessa forma, não é diminuir o outro, entendeu? É tipo se inspirar no outro, porque tem essa forma de você se inspirar no outro e diminuir o outro. Porque tem muita gente que usa isso pra diminuir o outro. Fala assim, fulano conseguiu, eu vou conseguir também, porque fulano é isso, isso, isso. Então, e não é dessa forma. Eu tô falando de uma forma assim de inspiração. Sabe? Então, inclusive vocês podem também se inspirar em mim. Falar assim, se Marcos conseguiu só porque eu não vou conseguir. Entendeu? Então a gente tem que tentar, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, sabe? É tão bom assim quando você consegue fazer uma coisa assim sozinho, assim, algo que você sempre sonhou, que você sempre teve medo. O avião tá passando agora, se vocês ouviram o barulho aí, tá? É, então é tão bom, gente, sabe? A primeira vez que eu viajei só, que eu falei assim, meu Deus, eu posso viajar só. Eu me senti assim tão livre. Fala assim, agora eu só preciso de tempo e dinheiro, porque agora eu vou, porque agora eu tenho coragem, entendeu? Então a gente se sente tão livre, é uma sensação tão boa, sabe? Assim, você acredita em você, você perceber que você não precisa do outro, né? Acreditar em você. Porque às vezes a gente fica assim com medo, e aquele medo que a gente cria na nossa cabeça, não dá em nada, entendeu? Eu tô com vontade de ir ali, mas se eu tropeçar ali? E aí você fica pensando isso. Aí você vai lá e tenta, e você passa e não tropeça. Entendeu? Então essa é a vida. Então, vamos arriscar mais.
É como eu falei, eu também tenho medo, gente. Não é só vocês, não, também tenho medos, mas tem muitos medos meus que eu já superei, graças a Deus. E eu superei tentando, né, enfiando a cara e indo mesmo, porque a gente não for. Ah, vai acontecer tal coisa. O que tiver de acontecer com você, vai acontecer em qualquer lugar. Vai acontecer na sua casa, na rua, no trabalho, onde for. Entendeu? Então, tudo da nossa vida, gente, eu acredito que a nossa vida é como se fosse esse livro aqui, ó. Tá? É como se meu nome tivesse aqui, ó. Tivesse mar, vida do mar. Então, tudo que tá escrito aqui eu vou passar. Então, entendeu? Então, se eu tiver aqui, eu vou tropeçar amanhã. Onde eu tiver, eu vou tropeçar. Entendeu? Então, não tem como a gente fugir do que é reservado pra gente, do que é pra gente. Entendeu? Então, é isso sobre medo, né? Então, deixa sua opinião aqui, né? Tô dando minha opinião pra vocês. Então, deixa sua opinião aqui embaixo. Pra gente criar um diálogo aqui embaixo, né? Se você concorda, discorda, fala seus medos também, né? Porque tem gente que talvez possa comentar também falando sobre. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.